Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o tema Vida Espiritual Estéril. Desde já peço a todos vocês também que venham estar se inscrevendo no canal, como deixando o seu like, e não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa estar apresentando a Deus. E acione também o sino da notificação para que quando eu produzir novos vídeos para o canal, você venha a ser notificado. Vamos fazer agora então um breve momento de oração e logo em seguida já entrar na palavra de Deus. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, apresento nas tuas mãos a minha vida e a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo neste momento. Fale conosco, nos direciona, Senhor. Traga iluminação ao nosso entendimento para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iluminando o nosso entendimento. Dando, Senhor, a capacidade de discernir, compreender com mais profundidade tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, pega a palavra de Deus e vamos ler a princípio, capítulo 8, versículo 14 do livro de Lucas. Está escrito assim: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Nós vamos começar por aqui e vamos entender, dentro desse contexto, o que o Senhor Jesus está falando para a minha vida e para a sua vida. Observe que de todos os solos, ou seja, todos os tipos de terra que Jesus usa dentro desse contexto para falar sobre o progresso e o crescimento da semente, que é uma figura, é um simbolismo, é uma metáfora que ele está usando aqui para nos trazer esse princípio com mais facilidade de entendimento, ou quando ele usa a palavra, comparando a palavra que é o próprio Jesus com uma semente que é lançado na terra, e ali vai haver o processo efetuado pela própria natureza, que é o processo de crescer, desenvolver, enfim, todo o processo que nós bem entendemos quando se trata da natureza. Então, observe que nós vamos falar da terra onde há espinho. A semente caiu na terra onde tinha espinho. E ao cair a semente, que é a palavra de Deus, logo no versículo anterior, no versículo 11, ele começa a explicar a parábola dizendo: esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E nós somos o campo. Se nós formos para Mateus capítulo 13, nós vamos ver ali o Senhor falando novamente da semente, a parábola do semeador com mais ampliação, com mais revelação, falando que ele é o semeador, é ele que semeia a boa semente. Os filhos do reino são aqueles que recebem a boa semente. Os filhos do maligno é aqueles que recebem a má semente plantada pelo diabo. O campo é o mundo. Está falando da mesma parábola, só que com mais revelações. Então, observe que na vida de pessoas que receberam a palavra outra hora, pessoas que entregaram a vida para Jesus, pois observe que no texto a semente foi lançada, que é a palavra de Deus, ou seja, as pessoas que receberam a palavra, ouviram antes essa palavra e receberam a palavra, e no decorrer dos dias, ou seja, na sua trajetória, nós sabemos que todos que entregaram a vida para Jesus, começou a sua trajetória, uma nova vida em Cristo Jesus. Começou a ir para a igreja, começou a orar, começou a jejuar, começou a estudar as Escrituras, a meditar nas Escrituras, com o propósito de buscar o crescimento, o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida e para nossas vidas. Assim acontece com todos nós. Mas observe que ao cair essa semente no solo, ou seja, na terra, ou seja, na vida da pessoa, onde tem espinhos, no decorrer dos dias, em outra tradução vai dizer que os espinhos cresceram junto com a semente. Por exemplo, se você pegar qualquer outra tradução, ou seja, a Bíblia Pentecostal, vai dizer que os espinhos cresceram junto com a semente. A semente foi plantada, ou seja, você recebeu a palavra, entregou a vida para Cristo, talvez até se batizou, teve um período ou anos na presença do Senhor, talvez chegou a ser um pastor, um missionário, enfim, alcançou um cargo eclesiástico, mas independente de cargo, eu estou falando de todos que entregaram a vida para Cristo em algum momento da sua vida, mas que no decorrer da sua caminhada, os cuidados, vamos ver aqui, os espinhos
Os espinhos é um símbolo aos cuidados desta vida. Os espinhos, ele está se referindo aqui às riquezas, os deleites dessa vida, que são os prazeres, é uma referência ao pecado. Ou seja, quando nós recebemos a semente, nós, terra, entregamos a nossa vida para Jesus, devemos ter o entendimento que a partir daquele momento, nós passamos a ser uma nova criatura. Vamos ler 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Observe, uma vez que eu ouvi a mensagem, a semente, alguém pregando, eu recebi a palavra, a semente do meu coração, a partir daquele momento que eu passo a servir a Cristo, a buscar a Cristo, eu tenho que ter o entendimento que eu sou uma nova criatura. Eu não posso mais viver no pecado. Eu não posso mais permitir que o pecado ele venha servir de tropeço na minha vida, sufocando a semente, pois no versículo 14 do capítulo 8 que nós lemos anteriormente, a palavra é sufocada, a semente ela é sufocada pelos cuidados da vida e as riquezas e os deleites, ou seja, tudo aquilo que atrai o nosso coração que está no mundo, mas que quando nos atrai e a gente vai atrás dessas coisas, a gente termina perdendo o nosso relacionamento com Deus, a gente termina permitindo que pecados, coisas pequenas, vai entrando na nossa vida e a gente, sem perceber muitas vezes, vai ficando distante de Deus. E assim, a palavra que deveria se tornar uma árvore, deveria crescer, ela é sufocada na vida da pessoa. E assim, a pessoa não consegue crescer espiritualmente. A pessoa passa anos e anos, muitas vezes, na igreja e permanece do mesmo jeito. Não vê um progresso na vida da pessoa. Não vê um desenvolvimento na vida espiritual da pessoa. A pessoa está sempre ali, só vai para o culto, assenta, volta, ouve o culto, sempre a mesma coisa, mas não houve uma mudança, um crescimento, um desenvolvimento na vida espiritual. Eu quero ler com vocês também, para nós entender melhor isso. Vamos ler aqui rapidamente no livro de Hebreus, olha só o que está escrito, Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, olha o que está escrito. Olha só, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Observe, ele está falando aqui de um grupo de pessoas que já está há tempo tendo a oportunidade de se relacionar com a palavra de Deus, com o Senhor, que já tinham conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, que já há muito tempo estavam na caminhada no Senhor, conhecendo os princípios do Senhor em parte. No entanto, eles permaneciam como crianças espirituais. Não tinham discernimento da vontade de Deus como deveria ter, por causa que era criança. E não é diferente no nosso dia. Tem muitas pessoas que há muito tempo, apesar do tempo de ser crente, permanece criança espiritual, não discernindo os propósitos de Deus, não discernindo o chamado de Deus, não compreendendo a morte, o sacrifício do Filho pelo qual ele morreu, quais os valores disso para a humanidade. Então, a pessoa fica presa, sufocado naquele nível espiritual e não consegue crescer mais. Vamos ler ainda 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 em diante, para nós continuar entendendo esse tema. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Novamente, Paulo fala sobre criança. Obviamente, está fazendo uma comparação. Vamos continuar lendo. Verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais
e andai segundo o homem, ou seja, por que Paulo está se referindo aos crentes da igreja como crianças? Apesar de eles já terem ensinado, instruído, eles permaneciam como crianças espirituais. O versículo 3, nós vamos ver que o povo, os irmãos estavam brigando, havia contenda, havia inveja, havia discussão, divisão, ou seja, ficando de lado aí o segundo grande mandamento, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é ama a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e teu próximo como a ti mesmo. A lei e toda a Bíblia depende desses dois mandamentos. Cumprindo esses dois mandamentos, obviamente nós vamos estar enquadrados dentro da doutrina bíblica, a palavra de Deus. Então Paulo diz, vocês estão como os homens, ou seja, os homens que está se referindo aqui são os homens que ainda não se converteram a Cristo. Eles, apesar de estar em Cristo no momento, estavam tendo a atitude de pessoas que pareciam não conhecer a Cristo. Atitude de criança, comportamentos de criança. E não é diferente nos nossos dias, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm esse comportamento, vivem em contenda, o coração, a pessoa cheia de maldade, a pessoa cheia de intriga, que julga, que condena, e assim a pessoa permanece no estádio de criança espiritual. O ministério não desenvolve, a vida espiritual não desenvolve, e a pessoa permanece há anos, mas da mesma maneira dentro da igreja. Então isso é muito sério. Então, por que a pessoa sufoca a palavra de Deus? O que é o sufocar a palavra de Deus? O pecado. É os deleites da vida, os prazeres que são pecado que sufoca. E a gente permanece criança espiritual, não cresce. Pois uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, entendendo, 2 Coríntios 5,17, que somos uma nova criatura, e sendo assim, o próximo passo é capítulo 8, versículo 1 de Romanos, está escrito, portanto agora nenhuma condenação há, para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Sendo uma nova criatura, já não há mais nenhuma condenação sobre a vida daqueles que se arrependeram genuinamente, que nasceram, que foram regenerados, e que entregou a vida para Jesus. Não há condenação mais sobre a sua vida. No entanto, devemos entender que temos que permanecer no estado onde nós vamos continuar sendo guiados pelo Espírito de Deus. É o que o capítulo 8 de Romanos, verso 1, está dizendo. Não há condenação sobre aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que andam segundo a carne, eles permanecem presos no pecado. Então, é importante nós entender esses princípios, para que nós possamos crescer espiritualmente, não sufocando a palavra que nós recebemos, mas a palavra deve ter liberdade na minha vida e eu venha crescer através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus que está em nós, uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 6, verso 1. E 2 está escrito, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. Verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo ele faz uma pergunta retórica. Ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele faz a pergunta no versículo 1 do capítulo 6 e responde no versículo 2 do mesmo capítulo. Então, observa, nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? E Paulo responde no versículo 2, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, uma vez que nós estamos em Cristo, a gente morreu para o pecado. E a gente não vive mais no pecado. Nós pecamos, obviamente, porque somos pecadores. Mas pecar involuntariamente, indiretamente, é diferente de pecar voluntariamente e saber que está vivendo no pecado. Então, o que Paulo está trazendo aqui é que a vez que nós somos a nova criatura, você recebeu a semente, não sufoque ela mais. Não permita que o pecado venha dominar a sua vida. Eu não posso permitir que o pecado venha dominar a minha vida, porque a semente vai ficar infrutífera. Ou seja, eu não vou crescer e amadurecer espiritualmente. Vou continuar sempre aquele mesmo crente, daquela mesma maneira. Por quê? Porque a pessoa ainda está vivendo aprisionada em alguns tipos de pecado sem se preocupar e abandoná-los. Uma vez é nós pecar e a gente ter o desejo de largar o pecado e buscar por isso. Mas tem pessoas que pecam voluntariamente e permanecem naqueles pecados que para muitos são pecadinhos, mas não deixa de ser pecado. E tudo que fica grande começa pequeno. Então há uma
necessidade de tratar com as coisas que sufocam a palavra de Deus na nossa vida e que nos impede o nosso crescimento em Cristo Jesus. Os deleites, ou seja, aquilo que alegra a nossa carne, que é os pecados, as riquezas, aquilo que nos atrai, mas que termina muitas vezes roubando a nossa comunhão com o Senhor, os cuidados da vida, tudo que está à nossa volta tem como objetivo, muitas vezes, nos sufocar, impedir que a gente venha ficar alicerçado, alinhado conforme a palavra de Deus e assim crescer mais e mais e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vamos ler aqui 2 Timóteo 2,18, 2,19, está escrito: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ou seja, para mim professar o nome, a fé em Cristo Jesus, eu tenho que ter entendimento que eu sou a nova criatura e eu não posso mais viver no pecado. A partir daquele momento eu tenho que dar frutos para a santificação, para que eu possa alcançar a vida eterna. Se uma vez que eu estou em Cristo eu permaneço no pecado, e não houve regeneração, não houve mudança, não houve novo nascimento. A regeneração é o mesmo novo nascimento de João capítulo 3. Quando a pessoa nasce, a mente da pessoa tem uma mudança, uma transformação, nós passamos a ter a mente de Cristo, ainda que pequena, falando espiritualmente, mas no processo de santificação, nós vamos crescer mais e mais, claro, a gente seguir conforme a palavra de Deus, porque por isso existe a palavra, para nos direcionar com o propósito de nos abençoar e, por fim, nos introduzir no reino de Deus e no reino do seu Filho Jesus Cristo, para vivermos eternamente junto com eles, amém? Então, se eu profiro e professo a fé em Cristo Jesus, tenho que me apartar da iniquidade. Não dá para me enganar a mim mesmo, falar de Jesus e ao mesmo tempo viver no pecado. Não dá para mim ficar na igreja e ao mesmo tempo ficar no pecado, pois isso não adianta nada. De fato, nós vamos estar presos no pecado e correndo e discorrendo um caminho, trilhando o caminho que está nos levando para a condenação eterna. Isso é muito sério, amém? Então, quero ler aqui mais um texto, capítulo 6, o versículo 23, de Romanos. Olha só o que está escrito, que palavra poderosa. Capítulo 6, versículo 22. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está falando para salvos, para a igreja que se encontra em Roma. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, qual é o nosso posicionamento? Qual é a visão de uma nova criatura em Cristo Jesus? Olha o que Paulo fala: mas agora libertados do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou isso no capítulo 8, verso 36 do Evangelho de João. Jesus é que nos liberta. E uma vez que nos liberta, nossa mente é transformada e passamos a ter a mente de Cristo, como o próprio Paulo falou em 1 Coríntios 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é quem foi regenerado, quem nasceu de novo, porque o Espírito de Deus está na sua vida. A partir daquele momento, nós somos libertos em Cristo Jesus e, obviamente, a nossa conduta, que são nossos frutos, mencionado no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos, tem que ser diferente, tem que ser obra e atitude de uma pessoa que está convertida, que foi liberta do pecado e agora tudo que faz é em conformidade à palavra de Deus e luta diariamente para obedecer a palavra de Deus com o fim de alcançar e permanecer no processo de santificação, por fim, alcançando a vida eterna. Você está em Cristo, a sua vida a partir de então tem que ser uma vida de santificação. Como que a nossa vida é santificada? Através da nossa conduta, da nossa fala, da nossa vestimenta, do nosso caráter. O caráter de Cristo tem que ser moldado em nós. Cristo tem que ser formado em nós, como o próprio Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado em nós, e isso é um processo, não acontece de um dia para a noite. Isso vai levar tempo, ou seja, esse tempo é até a vinda de Jesus. Aquele que começou a obra aperfeiçoará até o tempo de Cristo, ou seja, até a sua vinda. Filipenses capítulo 1, verso 6, um texto tão conhecido. Então o processo de santificação ele não para, ele é progressivo e a todos os dias. E esses frutos, que são frutos para a santificação, são obras que nós vamos praticar diariamente, que é digna de pessoas que
verdadeiramente se arrependeram e entregaram a vida para Cristo. Pessoa que vivia na mentira, obviamente não vai mentir mais. Pessoa que tinha dificuldade para perdoar, que não perdoava o irmão, obviamente, com a vez que está em Cristo Jesus, vai perdoar os irmãos. Pessoas que não vai perseguir, que não vai matar, que não vai caluniar, que não vai roubar. Isso são os mandamentos do Senhor, e não fazendo isso, nós estamos caminhando no processo de santificação. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu creio que Deus vai trazer iluminação para você, para mim, como está trazendo para mim neste momento. Vamos orar para encerrarmos mais este vídeo para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra. Graças te damos pela direcionamento, graças te damos pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso entendimento, que o Senhor venha nos direcionar para que nós possamos crescer, Senhor. Aqueles que não têm crescido até este momento, que está ouvindo esta palavra e recebe e entende que a sua vida cabe, Senhor, dentro deste contexto, está na igreja, mas não tem buscado ao Senhor como deveria buscar, e não tem crescido espiritualmente também, porque se encontra preso em algum tipo de pecado, ainda que aos seus olhos sejam pequenas, mas precisa ser tratado. Essas doenças, é como uma doença que ao princípio surge no corpo humano, mas quando não é tratada, essa doença vai tomando todo o corpo. Assim é a vida espiritual, assim é o pecado na nossa vida, para destruir a nossa vida espiritual. Pai, abre a mente da tua filha e do teu filho, nos ajuda a progredir, nos ajuda a crescer, a entender a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém?